Olá. Olha, para quem está nessa maratona de concursos, tem umas leis que são, assim, o sistema operacional do Estado brasileiro, né? Com certeza. E, nossa, poucas são tão centrais quanto a Lei de Responsabilidade Fiscal, a famosa LRF. Sem dúvida. Hoje a gente vai fazer algo que, olha, é crucial para qualquer concurseiro. Vamos dissecar o código-fonte dessa lei. Ótima ideia. Não a lei inteira, mas os 3 primeiros artigos, sabe? O alicerce de tudo. A nossa missão aqui é entender não só o que eles dizem, mas por que foram escritos assim e como eles definem o jogo todo da gestão pública. É a abordagem perfeita. Porque esses artigos iniciais, eles podem parecer, à primeira vista, só uma introdução formal. Mas não são, né? De jeito nenhum. O artigo 1º é a declaração de missão, o propósito da lei. O artigo 2º é o dicionário técnico. Sem ele, a gente não entende nada do que vem depois. Principalmente a tal da receita corrente líquida. Exatamente, que é a régua que mede quase tudo na LRF. E o artigo 3º, bom, o artigo 3º é uma história à parte, uma curiosidade do processo legislativo que ensina muito. Entender esse trio é ter a chave para decifrar todo o resto. Certo. Então vamos começar pelo começo. O artigo 1º, ele estabelece as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Aham. Soa um pouco redundante, né? Responsabilidade fiscal na Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas o que significa ser responsável para a LRF? É só não gastar mais do que arrecada? Se fosse só isso, a lei teria um artigo só. O fascinante do parágrafo 1º é que ele define responsabilidade como uma filosofia de gestão baseada em pilares bem claros. Ah, então é mais complexo. Muito mais. O primeiro pilar é a ação planejada e transparente. Isso, assim, é uma resposta direta a décadas de governo de improviso, sabe? Sei. Obras que começavam sem dinheiro para terminar, contas que ninguém entendia. Exato. A LRF exige planejamento. E a transparência vem junto. E essa transparência é o que permite o controle, imagino. Não só dos órgãos oficiais, mas da própria sociedade. Perfeito. O segundo pilar é prevenir riscos e corrigir desvios. A lei não quer só punir quem errou. Ela quer criar mecanismos para o gestor se antecipar aos problemas. Entendi, uma gestão mais proativa. Isso. É como um piloto, que não olha só para frente, ele monitora os instrumentos. O terceiro pilar é o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas. Ou seja, o orçamento não é uma peça de ficção. Tem que ser perseguido. Tem que ser perseguido. E por último, pilar mais famoso talvez, a obediência a limites e condições para despesas com pessoal e endividamento. É aí que a lei bota cercas. É aí que a lei bota cercas, os limites que não podem ser ultrapassados. Entendi. Então não é uma regra só, mas um conjunto de boas práticas que viraram lei. E quem é que precisa seguir esse manual à risca? O parágrafo 2º diz que é a União, os estados, o DF e os municípios. Certo. Mas o parágrafo 3º detalha isso de um jeito que parece um prato cheio de pegadinha de prova. Ele diz que vale para todos os poderes, incluindo legislativo, judiciário, Ministério Público e também para as empresas estatais dependentes. Essa distinção é crucial, né? É a pergunta de R$1 milhão. Por que a lei se preocupa em separar as estatais em dependentes e não dependentes? A lógica é simples. O foco da LRF é o dinheiro do contribuinte, o dinheiro do tesouro. Uma empresa estatal não dependente, como a Petrobras na maior parte do tempo, gera a própria receita, paga as contas dela. Ela se banca. Ela se banca, vive no mundo do mercado. Já uma empresa estatal dependente, essa é que, para pagar despesas básicas do dia a dia, como salários ou custeio, precisa receber recursos do seu controlador. Ah, então o critério é se ela representa um ralo em potencial para o orçamento. Exatamente. Se a empresa não se sustenta e precisa de uma mesada do governo para sobreviver, a LRF acende um alerta e diz: opa, essa aqui eu preciso controlar de perto. É essa a lógica. Se a estatal depende do tesouro, os gastos dela, principalmente com o pessoal, entram no cálculo dos limites do ente que a controla. É por isso que essa definição, que aparece lá no artigo 2º, é tão importante. Entendi. O foco é o impacto fiscal. Sempre o impacto fiscal.
Se a empresa se vira sozinha, ótimo. Se depende do nosso dinheiro, ela entra no jogo das regras rígidas da LRF. Perfeito. Isso nos leva direto para o artigo 2º. Se o primeiro definiu o porquê e o para quem, o artigo 2º parece ser o grande glossário da lei, né? É o dicionário oficial do Financês Público, o manual de instruções para todo mundo falar a mesma língua, do prefeito da menor cidade ao ministro da Fazenda. E nesse dicionário tem uma palavra-chave. Tem. Uma que é a pedra fundamental de toda a lei, a Receita Corrente Líquida, a RCL. A famosa RCL. Praticamente todos os limites importantes da LRF, teto de gastos com pessoal, limite da dívida, tudo é calculado como um percentual da RCL. Ela é a régua, o metro padrão. Se você não souber calcular a RCL, você não consegue aplicar a lei. E como se chega nesse número? A lei diz que é o somatório das receitas correntes, mas com uma série de deduções. Essas deduções parecem ser o segredo da coisa, né? São o pulo do gato. Pensa na RCL como o salário líquido de uma pessoa. Boa analogia. A União, por exemplo, arrecada um salário bruto gigante em impostos. Mas uma parte desse dinheiro já tem dono por força da Constituição. As transferências para estados e municípios. Exato, como o Fundo de Participação dos Municípios. Esse dinheiro só passa pela conta da União, mas não é dela. Então a LRF muito sabiamente diz: governo, deduza tudo isso que não é seu. A sua RCL, o seu salário líquido, é o que sobra. E o mesmo vale para os estados, que repassam para os seus municípios. O mesmo vale para eles. Essa analogia do salário bruto e líquido é ótima. Deixa tudo muito mais claro. A RCL é o dinheiro que o ente realmente tem disponível para administrar. Mas aí vem outra parte técnica que confunde muita gente. A janela de cálculo. Exato. O cálculo não é baseado no mês atual, mas numa janela de 12 meses. Por quê? E aqui está uma das maiores genialidades da LRF. É uma verdadeira vacina contra o populismo fiscal de curto prazo. A lei determina que a RCL seja apurada somando as receitas do mês de referência com as dos 11 meses anteriores. É uma média móvel. E por que isso é tão revolucionário? Imagina a situação antes da LRF. Um prefeito arrecada uma bolada de IPTU em janeiro e fevereiro. Com o caixa cheio, ele vai lá e dá um aumento permanente para o funcionalismo. Só que essa receita de IPTU é sazonal. Exato. Ela acaba e nos outros meses a arrecadação despenca o resultado. O município quebra, não consegue pagar os salários. A LR, com essa regra dos 12 meses, acaba com essa malandragem. Ela suaviza os picos e vales da arrecadação. Aquele pico de IPTU em janeiro vai ser diluído na média dos outros 11 meses. Exato. Isso dá uma base muito mais estável e realista da verdadeira capacidade financeira da prefeitura. A LR força o gestor a ter uma visão de longo prazo. Ele não pode tomar decisões permanentes com base em receitas temporárias. De jeito nenhum. Essa metodologia da RCL é uma das ferramentas mais poderosas da lei para induzir o planejamento e evitar o que a gente poderia chamar de euforia fiscal momentânea. Que quase sempre termina numa ressaca fiscal bem duradoura. Exato. É um mecanismo de prudência embutido na matemática da lei. Faz todo sentido. É uma trava de segurança. Bom, depois de mergulhar nesses dois artigos tão densos, cheios de conceitos, de cálculos, a gente chega no artigo 3º e dá de cara com uma placa. Vetado. Pois é. Parece até uma piada. O que aconteceu aqui? O que um concurseiro precisa saber sobre esse artigo fantasma? É uma ótima pergunta, porque ilustra como uma lei nasce. O artigo 3º foi aprovado normalmente pelo Congresso Nacional, junto com o resto do texto. Ele tratava de algo relacionado ao Plano Plurianual, o PPA. Certo. No entanto, quando a lei foi para a sanção do presidente da República da época, o Fernando Henrique Cardoso, ele decidiu vetar esse artigo específico. E o que acontece depois de um veto? O Congresso pode derrubar, né? Pode. O veto volta para o Congresso, que tem o poder de mantê-lo ou derrubá-lo. Neste caso, o Congresso analisou as razões do presidente e decidiu manter o veto. Ah, então o veto foi mantido. Foi mantido. A partir desse momento,
O artigo 3º, para todos os efeitos jurídicos, morreu. Ele não existe no ordenamento legal. É um espaço em branco na lei. Então, se uma questão de prova perguntar sobre o conteúdo do artigo 3º da LRF, A única resposta correta é que ele foi vetado e não possui validade jurídica. Não há conteúdo. Qualquer alternativa que tente descrever o que ele dizia no projeto original está errada. é uma curiosidade, então. É uma curiosidade que serve como uma mini-aula de direito constitucional sobre o processo legislativo. Mostra que a criação de uma lei é um diálogo, às vezes tenso entre os poderes. Que interessante. Então, fazendo um balanço desses 3 pilares, o artigo 1 nos deu a missão, a filosofia da LRF e definiu o campo de jogo. Isso. O artigo 2 nos deu a régua e o dicionário, com a RCL sendo a ferramenta principal para medir tudo. Exatamente. E o artigo 3º nos contou uma história sobre os bastidores do poder em Brasília. Olhando para esse conjunto, qual é a grande mensagem que esses artigos iniciais nos passam? Eles pintam o quadro de uma mudança de paradigma. A LRF, logo de cara, estabelece que a gestão das contas públicas não pode mais ser um ato de vontade pessoal de um governante sujeito a improvisos e interesses eleitorais. Deixa de ser algo pessoal e vira algo técnico. Vira um processo técnico, regrado, transparente e, acima de tudo, contínuo, que transcende mandatos. Esses artigos criam um alicerce de racionalidade e planejamento que obriga a todos, do presidente ao prefeito, passando pelos chefes dos outros poderes, é a base sobre a qual todo o edifício do controle fiscal foi construído. E pensar nisso tudo me leva a uma última questão para quem está aprofundando os estudos. Todo esse sistema de planejamento, metas, limites, soa perfeito em tempos normais. Mas e quando a casa pega fogo? Boa pergunta. Numa crise econômica brutal, numa pandemia, numa catástrofe natural, essa estrutura toda tão rígida não se torna uma camisa de força que impede o Estado de agir com urgência? A lei prevê alguma válvula de escape para o caos? É aí, imagino, que a análise dos próximos artigos se torna ainda mais fascinante.